Oi. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um domingo na presença do Senhor. Vou ajustar aqui. Não, filhinho. Fiquem aqui. Nós estamos vivenciando. Deixa eu sossegar o coração de João aqui. Eles estão a caminho, estão já chegando, João. Estão já chegando aí. Daqui a pouco estaremos recebendo os amados cursilistas. Mas vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. Nós temos vivenciado um tempo chamado tempo pascal. É um período que vai da ressurreição de Cristo até o Pentecoste e representa o coração do cristianismo, da fé cristã. Nesse período, nós estamos vivenciando uma série de mensagens em toda a nossa Igreja Anglicana do Brasil, aqui em Diocese de Recife, com a série intitulada Vida Ressurreta. Obrigado, meu irmão, porque a vida, a ressurreição de Cristo, ela nos traz implicações profundas. A ressurreição, temos falado semanalmente, ela nos inaugura uma nova maneira de se viver, marcada agora pela fé, pela esperança, pela transformação real interior e pela presença do Espírito Santo. A ressurreição, ela demonstra que o medo, ele deu lugar à confiança. A morte perdeu a sua força e a vida, ela ganhou um novo significado. Aquilo que parecia o fim, tornou-se o início de uma nova vida. É isso que nós temos vivenciado, é isso que nos traz a ressurreição de Jesus. A fé, ela deixou de ser apenas uma crença, uma regra, uma prática de regra, e ela passou a ser, de fato, uma experiência vivida na presença do Senhor. Porque um véu, ele foi rasgado, e nós temos livre acesso ao Pai. Nós agora podemos desfrutar da presença do Pai, e o Pai passou a habitar pelo seu Santo Espírito dentro de mim, dentro de você e dentro de todo aquele que crê e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Nessa série de mensagens, nós já refletimos sobre várias coisas. Nós vimos que o medo inicial dos discípulos, a ressurreição traz a consequência de trazê-los de volta para a missão. Nós vimos na outra semana que a dúvida, ela nos persegue, elas perseguiu os discípulos, mas ela foi anulada pela ressurreição. Tomé precisou tocar em Jesus para crer. E Jesus diz: felizes são todos nós, aqueles que não viram, mas creram em Jesus. Também vimos nessa caminhada que que a restauração, ela nos traz de volta para o amor e para a missão. E a ressurreição, ela traz isso dentro de nós. Ela nos restaura para vivermos o amor e o senso de propósito que o Senhor tem para todos nós. Nós vimos na outra semana que é possível sim caminhar com Jesus, mas não perceber a sua presença. Os discípulos caminharam com Jesus, vivenciaram momentos com Jesus, mas não perceberam a sua presença ao seu lado, e nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos caminhando com Jesus do nosso lado e a gente não notar a sua presença todos os dias conosco. A semana passada nós vimos a importância de mantermos a mente aberta para as Escrituras, pois a ressurreição, ela não apenas veio para transformar o coração, mas ela veio redefinir a forma como nós compreendemos a palavra de Deus. Aleluia por isso. Hoje nós vamos seguir com a nossa série e vamos refletir sobre o tema Vivendo entre a promessa e o cumprimento. Vivendo entre a promessa e o cumprimento.
o autor de Hebreus, ele escreveu: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Entre a promessa e o cumprimento, existe um tempo, e esse tempo nós precisamos perseverar nele. Algo muito comum que nós encontramos aqui nas Escrituras, são grandes homens e mulheres do Senhor, que receberam um dia uma palavra, receberam uma promessa, mas eles precisaram passar por um processo, um tempo de fé, um tempo de esperança, um tempo de preparação, até se confirmar o cumprimento das promessas em suas vidas. Que nessa noite você possa ser fortalecido na fé, você possa ser fortalecido na esperança, você possa ser fortalecido na preparação, na certeza de que aquilo que Deus prometeu irá se cumprir na sua vida, no tempo devido dele, para a honra e glória dele. Amém? Eu quero orar com vocês por essa palavra. Abra suas cabeças, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado pela tua presença na nossa vida, Senhor. Tu nos trouxesse aqui, Senhor, nesse lugar hoje, por um motivo, Senhor, que nós possamos experimentar e viver cada minuto, cada momento, cada propósito para o qual Tu nos trouxesse nesse lugar, nessa noite. Que o Senhor venha fluir nos nossos corações, nas nossas mentes, que o Senhor venha de fato trazer transformação na nossa vida, que nós possamos ser fortalecidos no processo, Senhor, porque nós cremos, nós temos fé, nós sabemos que Tu és fiel e as Tuas palavras, as Tuas promessas, elas se cumprem. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem nos nutrir com a Tua palavra, para que fortalecidos possamos prosseguir, aguardando o momento real da vitória na nossa vida. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém. Meus irmãos, olha, provavelmente você já vivenciou alguma situação em que você recebeu uma palavra, você recebeu uma promessa, e logo em seguida você passou a viver em expectativa do cumprimento dessa palavra, do cumprimento dessa promessa na sua vida. Nós vivenciamos um tempo onde as coisas são tudo assim meio instantâneo, né? Macarrão bota ali e no instante sai ali o miojo, né? A gente quer esquentar alguma coisa, está com pressa, bota ali no micro-ondas, e a gente quer tudo assim rápido. E às vezes é assim que a gente faz com o Senhor. O Senhor nos traz uma palavra, nos traz uma promessa, e a gente fica assim logo aguardando. Cadê, Senhor? Não se cumpre, Senhor. Não aparece, Senhor. Cadê? Será que é mentira? A gente fica muitas vezes até duvidando, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa rapidez. Existe sempre um intervalo entre o que foi prometido até a promessa se concretizar na nossa vida. E muitas vezes é exatamente nesse espaço que surgem as dúvidas, que surge a ansiedade, que até vem um desânimo sobre nós. Na vida cristã, isso acontece muito. Deus faz promessas, confirma a sua palavra, mas nem sempre o cumprimento ela acontece de forma imediata. Porque há um processo de amadurecimento na nossa vida, para que no tempo determinado por Deus as coisas possam acontecer. Há promessas que o Senhor traz para nós, que se Ele derramar de forma instantânea, nós não vamos suportar. E o processo serve para isso também, para nos preparar para aquilo que Ele prometera. Aprender a viver entre a promessa e o cumprimento é uma das grandes marcas da maturidade espiritual. Quando nós aprendemos a viver esse processo, nós estamos amadurecendo espiritualmente. A vida cristã, muitas vezes, ela é vivida em um lugar de tensão entre o que Deus prometeu e aquilo que ainda não se manifestou plenamente.
É nesse espaço que a fé ela se forma. É nesse espaço que o nosso caráter é moldado por Deus. É nesse espaço onde a nossa dependência de Deus ela vai se tornando mais real. Os discípulos, eles estavam exatamente nesse lugar na leitura feita por Wilka hoje. Eles já haviam testemunhado a ressurreição de Cristo. Eles já haviam visto Cristo ao vivo, presencial com eles. Eles já tinham entendido as Escrituras, mas ainda não estavam prontos para cumprir a missão. Faltava algo. Havia uma promessa a ser cumprida. Nas Escrituras, nós vemos grandes homens e mulheres que precisaram viver os processos para desfrutar da promessa de Deus. Eu separei 3 grandes homens aqui. Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de um filho e ele esperou por muitos anos até que o Isaac viesse a nascer. O autor de Hebreus vai dizer: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. E nós precisamos crer assim como Abraão. Aquilo que parecia ser impossível, no tempo de Deus, se concretizou na vida de Abraão. José recebeu sonhos de Deus. Um sonhador, diziam os seus irmãos. Mas José, ele passou por desafios. José passou por poço, José passou por prisão, José passou por muitos processos antes de os sonhos virem a se cumprir na sua vida. O salmista vai dizer: até cumprir-se a profecia a respeito dele, provou a palavra do Senhor. Davi, ele foi o último dos filhos. Samuel chega lá e o pai de Davi coloca tanta gente ali, tem esse, tem aquele, tem esse, tem aquele. E Samuel ali: mas Senhor, e o Senhor disse: ainda tenho aquilo que é improvável para vocês, para mim é ferramenta para ser utilizada para a glória de Deus. E Davi, ele foi trazido, ele foi ungido rei, mas ele não assumiu logo o seu reinado, não. Davi passou anos fugindo da inveja e da maldade. Até Saul queria matá-lo, e ele teve várias oportunidades de fazer isso. Mas ele dizia: quem sou eu para atropelar o processo? Quem sou eu para matar o ungido do Senhor? Davi, ele sabia que tinha todo um processo de Deus trabalhando na sua vida. Ele foi moldado pelos processos até assumir o trono. No Salmo 40 ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Você tem esperado no Senhor confiantemente? Aquilo que Deus trouxe sobre a sua vida, você tem colocado diante de Deus e confiado que vai acontecer? Na vida é assim. Nós recebemos uma promessa, mas existem etapas a se cumprirem. Deus me mostrou que eu vou ser um médico. Eu preciso cumprir a etapa. Eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso estudar, eu preciso mergulhar, eu preciso fazer um tempo de estágio. Tem todo um processo até aquela etapa de se concretizar na minha vida. Deus me mostrou que eu vou ser promovido no trabalho. Eu não vou ficar sentado na cadeira sem fazer nada. Pelo contrário, eu vou me capacitar. Eu vou procurar ser cada dia o melhor funcionário que eu posso ser. Eu vou cada dia mais buscar aprender e desenvolver, fazendo cursos, para quando chegar o tempo de Deus, eu receber aquilo que Ele prometera. Eu vou me casar e Deus me mostrou que eu vou casar com uma mulher do Senhor, com um homem do Senhor. Glória a Deus! Mas existe um processo de fato Deus colocar essa pessoa, de você conhecê-la, de vocês caminharem, de vocês se prepararem para que possam de fato se unir em aliança diante do Senhor para começar uma nova vida. Ou seja,
Tudo tem um processo. Deus me mostrou que eu tenho um chamado ministerial. Glória a Deus, continue servindo ao Senhor. Porque se Ele te chamou, Ele vai te colocar no tempo devido para que você possa servir ao Senhor. Tudo tem um processo, meus irmãos. Tudo tem um processo. E nós precisamos entender, o tempo entre o processo e o cumprimento, ele não é um tempo vazio, é um tempo de preparação para que aquilo venha a se concretizar. Pois quem vive pela promessa, aprende a caminhar pela fé. E assim nós entendemos que precisamos esperar o cumprimento das promessas, perseverando e com fé no Senhor. E quando nós vivemos assim, algumas coisas importantes acontecem e nós precisamos entender, e eu quero ver duas delas com você. Quando eu espero a promessa, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu aprendo a obedecer mesmo sem entender completamente. Quando eu espero a promessa de Deus, eu aprendo a obedecer, mesmo quando eu não entendo aquilo que está para acontecer. Olha, a gente está aqui conversando de obediência de novo. Quem esteve conosco aqui no culto de campanha da vitória da última quarta-feira, viu o apóstolo Lando de Marcília falando e ministrando sobre o poder da obediência. A palavra do Senhor nos mostra, desde Gênesis até Apocalipse, sobre a importância da obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus sem compreender completamente é um dos maiores desafios. E ao mesmo tempo, é uma das marcas mais profundas da fé cristã. Muitas vezes Deus, Ele nos chama para passos de obediência, que parece contradizer com a nossa lógica, com a nossa vontade. E isso nos deixa inseguros, porque nós não temos os detalhes. Abraão, saia da sua terra, vá para um lugar que eu irei lhe mostrar. Vamos ser sinceros. Se Deus aparecesse para nós agora e dissesse, sai do meio da sua família e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar, quantos de nós iam obedecer? Se Deus muitas vezes nos mostra o que Ele espera de nós, nós não obedecemos, imagine se Ele nos chamasse para algo que Ele não mostraria a priori para nós. Foi assim com os discípulos. Eles ouviram uma ordem clara de Jesus, mas eles não receberam uma explicação minuciosa sobre o que aconteceria depois. O chamado era confiar e esperar, mesmo diante das incertezas que vinham acontecendo naquele tempo pós a ressurreição. Olha o verso 4. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Olha, não saiam daqui, esperem pela promessa do meu Pai. Eu já expliquei a vocês. Jesus, ele não explicou como seria a vinda do Espírito Santo. Ele só tinha dito que eles precisavam esperar a vinda do Espírito Santo. Nenhum detalhe, nenhum momento exato de como ocorreria. Jesus, ele não disse, ele apenas pediu que os discípulos permanecessem em Jerusalém e aguardassem. Essa postura, ela revela uma confiança que vai além das respostas fáceis. É uma confiança baseada na certeza de que Deus, ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos e não compreendemos. É nesse lugar de obediência, que muitas vezes é silenciosa, é sem garantia, que a nossa fé, ela é fortalecida. É nesse lugar, quando às vezes está acontecendo um turbilhão de coisas na nossa vida, que nós nos trancamos no nosso quarto, sem entender muito, mas oramos ao Senhor,
E o Senhor traz aquela certeza, dizendo: filho, continua obedecendo e perseverando, porque eu continuo no controle de todas as coisas. É isso que nos traz a certeza de continuar trilhando o que Deus nos pede. A jornada cristã, meus irmãos, tem momentos que somos chamados a caminhar sim no escuro, a ser guiados apenas pela palavra e pela promessa de Deus, sem compreender todos os porquês. Nessas horas, obedecer é o mesmo que reconhecer que Deus está no controle e que o seu plano é maior do que a nossa compreensão limitada. Tal obediência é fruto de um relacionamento de confiança, de obediência, de entrega ao Senhor. É quando eu obedeço, mesmo quando eu não entendo tudo. Eu escolho confiar mais na palavra de Deus do que na minha própria necessidade de explicações, porque eu acredito que Ele é fiel e Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Um dia, já compartilhei várias vezes, vocês conhecem, que é a nossa história da nossa igreja. Estávamos eu e a minha amada esposa caminhando nessa praça. E Deus trouxe a visão da igreja. Ele não deu detalhe que seria aqui, como seria, não. Ele só disse o que deveríamos fazer e o que foi feito. O nosso intuito, o meu limitado intuito, era de nós podermos ter um espaço da nossa igreja para as pessoas que estavam na nossa célula, da nossa região, pudessem frequentar a igreja. Porque então, a nossa igreja era lá na Zona Norte. E a maioria das pessoas não tinha condições de ir até a igreja. Frequentava as células, mas não ia até a igreja. Eu não estava preocupado na minha alimentação diante de Deus. Era o bispo que ia, entre aspas, se virar para enviar um pastor que conduzisse a igreja. Mas essa é a limitação limitada que eu tenho, que nós temos, até um dia Deus trazer o chamado e dizer: não, filho, é você que será o pastor da igreja. Às vezes a gente nos colocamos diante de Deus, e Deus está nos mostrando algo, nos chamando para algo, e a gente fica na nossa limitação, tentando travar o Senhor. Ah, Pai, porque eu não consigo fazer isso? Ah, porque eu sou limitado, eu tenho vergonha. Ah, porque eu sou inseguro. Ah, porque? Ah, porque? Ah, porque? E não temos a noção de que o Deus que habita em nós pelo Santo Espírito é o Todo-Poderoso. Para Ele nada é impossível. Quando Ele nos chama, quando Ele nos traz algo, quando Ele nos dá uma direção, é Ele que provê, é Ele que prepara, é Ele que direciona, é Ele que cuida para que as coisas aconteçam. O que Ele espera de mim e de você é um coração aberto, obediente e fiel, para que Ele cumpra em nós e através de nós a sua vontade. É isso. Essa atitude, ela não elimina as dúvidas, mas ela reafirma a nossa dependência e entrega diante do Senhor. No fim, a obediência, sem compreensão total, nos conduz a um lugar de crescimento e maturidade espiritual. E isso nos leva para mais próximo de Deus. Tem uma frase que o pastor Carlito, da igreja da cidade, lá em São José, ele costuma dizer: não é a sua capacidade que atrai a atenção de Deus, mas a sua obediência. Jesus, quando sai escolhendo os 12, ele não sai ali buscando por excelência quem era que tinha mais condições, aquele que sabia mais falar, aquele que era mais letrado. Não, Jesus saiu buscando aqueles que eram obedientes. Venha e me siga, eu vou. Venha e me siga, eu vou. Não teve questionamento, teve obediência. E se nós olharmos os 12, se estivéssemos no lugar de Jesus, nós não escolheríamos nenhum deles. Pelos critérios que nós carregamos hoje em dia,
nós não escolheríamos nenhum deles. É por isso que Deus, Ele é maravilhoso. Ele vai e busca aquele que é improvável, porque não tem a ver com a gente. Porque se Ele busca aqueles que parece que têm capacidade, muitas vezes as pessoas vão achar que podem fazer, porque é elas que fazem. E nós não podemos coisa alguma. Sabe, esse pastor que está aqui, ministrando essa palavra, só está aqui pela glória de Deus. Porque eu não tenho capacidade nenhuma para estar aqui. É o Senhor que capacita, foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que prepara. Toda vez que a gente sobe no púlpito, a gente sobe sob a palavra do Senhor, sob a presença do Senhor, entregue ao Espírito Santo. É Ele que conduz, é Ele que traz, é Ele que leva. Nós precisamos entender isso. Não tem a ver com nossa capacidade, mas pela nossa obediência. Deus está procurando pessoas que tenham o coração rendido a Ele, pessoas que obedecem a Ele com fé, com expectativa que tudo vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. E aquele que Ele prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia. Mas continuando, quando eu espero a promessa, em segundo e último lugar, eu vivo na expectativa da promessa de Deus. Eu vivo na expectativa dessa promessa. Eu tenho que viver, se Deus prometeu e Ele é fiel, eu vivo nessa expectativa. Acabamos de falar sobre a fidelidade de Deus. E se eu creio que Ele é fiel e Ele é fiel, eu preciso viver na expectativa de que vai acontecer aquilo que Ele prometeu. Atos, no versículo 5 desse capítulo 1 diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Se Jesus prometera, os discípulos ficaram lá aguardando, porque ele sabia que Jesus era fiel, e se ele prometera, iria acontecer. Jesus aqui aponta para algo que viria ainda, uma promessa concreta, real, transformadora. E os discípulos ali, eles estavam entre o já e o que ainda não veio, ainda não aconteceu. Eles já tinham visto o Cristo ressurreto, mas ainda não tinham sido revestidos de poder. A vida cristã é vivida nesse espaço de expectativa. E eu não desisto, porque ainda não aconteceu. Mas eu vivo na expectativa de que Deus cumpre o que promete. Aleluia. Essa perspectiva, essa expectativa, ela não é passiva, mas ela é cheia de fé, ela é cheia de esperança. Assim como Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: Abraão, que contra toda a esperança, crendo que se tornaria pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Deus disse: você será pai de multidões. Como assim? Já em idade, sem filhos, como assim? Abraão, ele creu. Somos chamados a esperar, confiando na fidelidade de Deus. E o próprio salmista, ele declara: espere no Senhor. Seja forte, seja corajoso, espere no Senhor. A promessa de Deus, ela sempre traz consigo uma preparação, um tempo de espera que vai nos moldando. O povo de Israel aguardou pela terra prometida. Nós vemos isso lá em Hebreus 11:13. E os discípulos, eles também esperaram o Espírito Santo, conforme Jesus lhe ordenou. Obediência. E essa espera é parte do processo de fé. Pois conforme o autor de Hebreus disse, fiel é aquele que fez a promessa. Portanto, viver na expectativa da promessa é permanecer firme, mesmo diante de incertezas, sabendo que conforme Números 23:19 nos traz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo prometido, ele não fará? Se Deus prometeu, ele não é filho do homem para que minta. Aquilo vai acontecer. A nossa esperança, ela está fundamentada aqui, na palavra de Deus. Ela está fundamentada no caráter de Deus. Eu preciso alinhar as minhas expectativas com os propósitos do Senhor. O verso 6 de Atos 1 vai nos dizer:
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Os discípulos, eles ainda estavam pensando em termos políticos, em termos imediatos. Eles esperavam uma restauração que era visível, radical, nacional ali, politicamente. Mas Deus tinha algo muito maior. Ele tinha uma missão global. Muitas vezes as nossas expectativas, elas não estão erradas. Elas estão apenas limitadas. Eu tinha uma expectativa limitada que nós pudéssemos vivenciar algo aqui, mas Deus nos trouxe algo muito maior, e eu tenho experimentado muita coisa no Senhor, porque eu obedeço e eu aprendi. Quando Deus promete, Ele derrama muito mais na minha vida. Tem uma frase que na realidade é um compartilhar, tanto do meu filho como da minha irmã, que eram os dois que juntos, lá há muitos anos na célula, onde nós ainda não tínhamos entregue nossa vida a Jesus, eles já oravam pela nossa vida. E tem uma frase que eles usavam, que eu sempre carrego: a nossa oração era para que Deus alcançasse o coração de vocês. Mas Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que eu nunca imaginava que além de alcançar, eles iam levar vocês para outro nível, para outra situação, para algo muito maior do que aquilo que nós orávamos. É isso. Com Deus é muito além. Se eu parar aqui e perguntar a vocês, aquilo que vocês oraram a Deus e Deus entregou como resposta, a maioria de vocês vão dizer que quando Deus entregou, Ele entregou muito mais daquilo que vocês pediram, porque é assim o nosso Pai. O nosso Pai, Ele é amoroso, o nosso Pai é misericordioso, o nosso Pai é gracioso, e quando Ele nos entrega algo, é muito além daquilo que nós imaginávamos. Eu submeto minhas expectativas à vontade de Deus, e eu deixo que Ele redefina as minhas prioridades que eu tenho na minha vida. O verso 7 ele diz: Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus, ele não revela o tempo, não. Ele revela que está no controle. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da igreja, nem da missão, nem da vida, nem da sua vida. Deus continua no controle de todas as coisas. Eu descanso no tempo de Deus, porque eu não preciso controlar o que Deus já governa. Sabe quando às vezes você vai conversar com uma pessoa que está passando por uma adversidade muito grande, e aquela pessoa, ela demonstra uma tranquilidade, uma maturidade espiritual, e você olha assim e diz: mas como essa pessoa está passando por um deserto e está desse jeito? Pode ter certeza que a resposta que a pessoa vai trazer é: Deus, Ele está no controle. Eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que as coisas estão caminhando, eu sei que muita coisa eu não entendo, mas eu sei de uma coisa: o Deus que cuida de mim, Ele está cuidando dessa situação, porque Ele é fiel. Deus nunca perde o controle, por mais que nós não entendamos o que está acontecendo conosco. Nós recebemos poder para viver e cumprir a missão, sim. O verso 8 nos traz: mas receberam poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele está dizendo na nossa tradução aqui para Camaragibe, ele está dizendo: olha, vocês são revestidos de poder pelo Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas aqui na rua Teófilo de Melo, as minhas testemunhas aqui nas Carmelitas, aqui no centro de Camaragibe, aqui na Coimbral, ali em Alberto Maia, ali em São Lourenço, em toda Camaragibe, em toda a aldeia, em todo o Recife, em todo o Brasil, onde quer que vocês estejam, vocês serão as minhas testemunhas, porque eu estou com vocês, eu habito dentro de vocês pelo poder do Santo Espírito, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, diz o Senhor. Creia. Aqui está o ponto central. A promessa não é algo apenas para o nosso conforto, mas para a nossa capacitação.
O Espírito não vem apenas para nos tocar, ele vem para nos enviar, para nos impulsionar. Eu não vivo na minha própria força, porque eu sou limitado, mas eu dependo do poder do Espírito Santo para viver e para cumprir a missão para a qual Deus nos traz. Eles tinham promessas, mas ainda não tinham poder. Eles tinham direção, mas ainda não tinham capacitação. Eles tinham chamado, mas eles precisavam esperar. E no tempo certo, a promessa se cumpriu, e o Espírito veio, e a missão começou. Hoje, muitos vivem exatamente nesse lugar. Muitos vivem nesse lugar. Entre o que Deus falou e o que ainda não aconteceu. Entre a promessa e o cumprimento dela. Entre a fé e a espera. E o que Deus está dizendo para aqueles que ainda estão vivendo assim. Ele diz: permaneça. Permaneça. Espere. Continue esperando. Persevere, continue perseverando. Confie. Confie, porque eu continuo trabalhando. Eu não parei, eu não perdi o controle, eu continuo trabalhando. Meus irmãos, a fé não é apenas celebrar o que Deus já fez. Não. É confiar no que Ele ainda fará. Porque o Deus que fez, Ele continuará fazendo na nossa vida. É permanecer quando ainda não aconteceu. Sabe aquela pessoa, aquele teu familiar que você ainda vive orando para que Deus alcance e não desista? Continue você sendo um elo do Senhor, sendo a luz dentro da sua casa, refletindo o amor de Jesus, para que no tempo certo ele seja alcançado pelo Espírito Santo. Você não tem poder de mudar ninguém, mas você carrega a presença daquele que pode mudar toda e qualquer pessoa e situação. A esperança, a fé, é celebrar, é esperar sem desistir, é viver sabendo que Deus prometeu e Deus está agindo e vai se cumprir na sua vida. Eu vivo entre a promessa e o cumprimento, confiando que o Deus que falou, Ele é fiel para realizar. Entenda uma coisa, Deus, Ele trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Não queira fazer algo para Deus antes de se permitir que Deus cuide de você, trate você, para que Ele possa fluir através de você. Creia que a promessa, ela pode tardar aos nossos olhos, mas ela nunca chega atrasada no relógio do Senhor. Tem gente que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas, torto está você. Deus escreve certo por linha certa. Tronchos somos nós, que muitas vezes atrapalhamos o processo do Senhor. Ah, porque Deus parece que está atrasado, Ele está muito ocupado com outras coisas. Não, filho, não aconteceu na sua vida ainda, porque muitas vezes você ainda não está obediente ao Senhor, você ainda não se preparou, você ainda não se cuidou, você ainda não está vivendo da forma que precisa estar vivendo, para que a promessa venha a se cumprir na sua vida. Portanto, conforme o autor de Hebreus diz, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. As promessas de Deus, elas estão disponíveis e irão se cumprir na minha, na sua e na vida de todos nós, de todos os filhos amados do Senhor. Portanto, se você está conosco e ainda não entregou a sua vida, entregue, porque Deus é um Deus que ama, que cuida e que nos guia. Sem Deus não faz sentido caminhar. Se porventura você estava afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você retornar para esses caminhos.
para esse Deus que é fiel, para esse Deus que cumpre as suas promessas, para esse Deus que cuida de nós a todo momento. Enquanto o louvor estiver tocando, eu vou estar aqui na frente e vou ter a alegria de orar por você que quer entregar a vida a Jesus ou quer voltar aos caminhos do Senhor. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua fidelidade em nossas vidas. Porque apesar de nós, as tuas promessas, elas se cumprem, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Nós somos gratos por isso. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver o processo. A viver o processo crendo, Senhor. Perseverando, Pai. Se deixando ser moldado. Para que no tempo certo as tuas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus. Tu é um Deus de promessa. Tu é um Deus que nos ama e nos cuida. Nós queremos hoje viver a plenitude dessa certeza da tua presença, que nos acalma, que nos nutre e que nos impulsiona a viver tudo aquilo que tu tem preparado para as nossas vidas.